Boa noite a todas e a todos. Só para deixar claro, a universidade que vocês falaram é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o doutorado. Bom, eu vou abordar essa temática tentando trabalhar o modelo de financiamento brasileiro e depois entrar no nosso aqui do DF, que tem um diferencial que eu vou mostrar para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar a todas e a todos que a nossa vinculação constitucional para a educação, ela vem de longa data. E para aqueles, e a gente está vendo isso agora no nosso país, para aqueles que defendem a volta da ditadura, nós temos uma relação direta entre vinculação constitucional de recursos para a educação e democracia. E temos também uma relação direta com a ditadura de desvinculação. Aqui eu mostro as constituições, porque mostro a partir de 34, porque foi a partir daí que ocorreu a primeira vinculação constitucional de recursos para a educação. De forma que em 37 e 67 a gente teve a desvinculação. Embora a gente tenha tido também algumas exceções, mas em termos de vinculação constitucional, a relação é essa que eu disse para vocês. Então, nessa discussão do financiamento, a gente tem que sempre dizer um viva a democracia. E o tema, um dos temas desse nosso sindicato é muito bem-vindo nessa discussão. A defesa da democracia, portanto, ela tem vários detalhes dentro das várias áreas, várias temáticas de estudo. E no caso de financiamento, ela garantiu, ao longo da nossa história mais recente, a vinculação de recursos tão necessária para que a gente mantenha e desenvolva a educação. E dito isso, manter e desenvolver a educação é o que está lá no artigo 212 da Constituição Federal e no artigo 69 da LDB. A receita de impostos arrecadadas é para manter e desenvolver o ensino. Nesses termos aqui, a União, 18% da sua receita de impostos, estados, municípios e o nosso Distrito Federal, 25%. Esse é o mínimo. A gente poderia, ou outros estados e outros municípios, nas leis orgânicas, aumentar esse percentual, mas nunca menos. Essa lógica da vinculação, ela se tornou tão forte que a gente subvinculou. Primeiro, acho que vocês vão lembrar do Fundef, daquele fundo que era específico para o ensino fundamental, que, no meu entender, na verdade, colocou materializado no fundo uma lógica do Banco Mundial que incluía o ensino fundamental e excluía todas as outras etapas e modalidades de educação básica. Até lembrando que a nossa Confederação Nacional, desde 94, de forma mais direta, já defendia o que nós temos hoje, que é o nosso Fundeb, que faz a subvinculação de uma cesta de impostos para toda a educação básica, incluindo também aí os não docentes, ou seja, todos os profissionais da educação. Aqui eu mostro, já para entrar numa questão do Distrito Federal, que nós aqui acumulamos as funções de município e estado. E por isso, a nossa cesta de impostos, ela é toda aquela ali, além das transferências constitucionais. Bom, o fato é que no Brasil, a educação vive de impostos. No texto que eu disponibilizei para vocês, eu tento desenvolver um pouco desse raciocínio, mostrando a importância e dependência dos impostos. No entanto, nós temos uma outra fonte, que na verdade é uma contribuição social, que é o salário educação. Todos aqueles programas mais conhecidos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, livro didático, que agora foi ampliado para o ensino médio, transporte escolar, via de regra, esse recurso é do salário educação.
Só que no DF a gente tem um diferencial, que é o Fundo Constitucional. Mas antes de passar para esse fundo, depois, se alguém quiser fazer alguma consulta, o artigo 70 da LDB diz lá o que pode entrar ou não como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. No entanto, aqui uma pausa, porque ao ler os artigos, parece que fica claro. Só que quando o município, o Estado e o Distrito Federal vai executar o orçamento da educação, há os poréns. Eu tenho dito que a gente tem um problema, inclusive no Tribunal de Contas, especificamente aqui do Distrito Federal. O governador encaminha a prestação de contas e tem alguma ressalva, a depender de quem está no poder, mas as contas são aprovadas, sem observar os detalhes da manutenção e desenvolvimento do ensino. O pesquisador Nicholas Davis, da Federal do Fluminense, ele mostrou muito bem como é que se processava isso dentro dos tribunais. A interpretação deles do que era manutenção e desenvolvimento do ensino. E, pasmem, é uma interpretação bastante simplista do que entra e do que não entra. Inclusive, aqueles desvios famosos denunciados por pesquisadores um pouco mais antigos de financiamento, de que o prefeito mandava construir uma ponte para que os alunos chegassem à escola, uma estrada perto da escola, nada disso era manutenção e desenvolvimento do ensino, e entrava como tal, claramente ou disfarçado. Isso, para voltar um pouco a essa fala da questão do período de ditadura, se isso existe hoje, naquele período era uma verdadeira treva em relação ao conhecimento do que foi gasto e do que não foi gasto. Onde se pesquisou, onde se teve acesso aos dados, a gente viu que o preceito constitucional não era respeitado. O fato é que no DF, ele é respeitado. Então, cabe aqui, a gente ver onde é que tem alguma gordurinha para queimar, para que a gente tenha mais recursos para a educação. E nessa lógica de buscar mais recursos, para que a gente comece a sonhar com a aplicação de 10% do PIB aqui do Distrito Federal em educação, o que é um registro nacional no nosso Plano Nacional de Educação. Só que, dentro dessa lógica de falar o que é manutenção e desenvolvimento do ensino, a gente tem alguns problemas. Porque a Constituição Federal, e a LDB ratifica isso, permite que verbas públicas sejam canalizadas para instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Existem posições a favor e contra, compreensões a favor e contra. Particularmente, a compreensão que eu tenho e que eu proponho que a gente faça esse acompanhamento dentro dessa lógica aqui no DF, é que essas verbas sejam aplicadas nessas instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas acima dos 25% estabelecidos pela Constituição Federal. E aqui eu gostaria de citar, e também para fazer um contraponto a essas falas sobre o governo federal, que me parecem falas com certo esquecimento da nossa história mais recente. E quero citar um programa, o Pró-Infância. Para quem não conhece, o Pró-Infância foi criado pelo governo federal para a construção de escolas de educação infantil em todo o país e para equipamentos também nessas escolas. Não existiu nos últimos anos, pode ter existido igual, mas não melhor do que essa política tão acertada para resgatar uma dívida histórica com a infância desse país como Pró-Infância. Então, dizer alguma coisa sobre o governo federal, sobre as políticas do governo federal, e o emissário falou isso aqui de manhã, que as políticas sociais do governo federal irritaram tanto parcela da classe média desse país, que eles tiveram que se manifestar. Eles foram obrigados a se manifestar. Sem histórico de manifestação. Então, não se faz isso sem que tenha políticas sociais bastante desenhadas, com uma boa estruturação.
Obviamente que essa política não é implementada exatamente da forma como a gente gostaria. Então, a fase de decisão foi acertada, porque viu a miséria com que esse país estava em termos de respeitar a primeira infância. Ela foi bastante bem formulada, só que na forma de sua implementação em vários estados, em vários municípios principalmente, porque a educação infantil é responsabilidade dos municípios, e aqui no DF, acontece que a implementação foi, na verdade, uma certa entrega, entre aspas, para a iniciativa privada. Então, aqui no DF, nós já temos 39 centros de educação da primeira infância, foi como nós denominamos aqui essas escolas de educação infantil. No entanto, quem assumiu? As instituições privadas. E isso, a curto prazo, pode ser compreensível, porque a infância não espera. A criança não vai esperar para poder ter acesso à escola. Se esperar, ele já vai estar adolescente, enfim. O problema, e nós discordamos, é que isso seja colocado como uma política ad infinito, sem uma alternativa de transformar a gestão desse espaço como gestão pública. Então, essa é a nossa defesa. Mas, de qualquer forma, nós não podemos falar que este período histórico mais recente, de 2013 até agora, não construir políticas sociais e políticas nessa área social. Isso me assustou quase. Agora o negócio não vai aqui. Eu acho que travou aqui. Alguém pode me auxiliar aqui? Foi. Foi o susto. Rapidamente, em termos de impostos aqui do DF, a gente tem um crescente. Então, isso aqui é o total, 100% dos impostos. A gente sai de 10 bilhões para 15 bilhões e 100 bilhões agora em 2015. Como nós já sabemos que 25% vai para a educação, a evolução é essa. Temos 3,8 bilhões para a educação em 2015. Claro que essa parte é da receita estimada. E aí, aqui um detalhe. Nós dependemos do ICMS, como todo o país. A gente chega ali a mais de 50%, chegando a quase 50% agora, desse valor total que vai para a educação é do ICMS. E aí você já fica imaginando, se nós dependemos de imposto, qualquer sonegação ou qualquer artimanha em torno dos impostos pode prejudicar a nossa área. Se a gente pegar o imposto de renda retido na fonte, o ISS, eles vão ser responsáveis por 25% ali em 2011 e chegando a 29% aqui em 2015. Eu vou passar rápido, mas acho que vocês vão entender o meu raciocínio. Se a gente juntar o ICMS, o imposto ali retido na fonte, o ISS, corresponde a 80% lá em 2011 e quase 80% aqui em 2015. Significa que a nossa cidade, em termos de impostos, e isso pode se reproduzir no país inteiro, mas eu não tenho esse dado, depende de 3 impostos. E como as centrais vêm falando, esse imposto ele é injusto, porque ele taxa, na verdade, as pessoas que mais trabalham. Eu tinha mostrado aquele quadro anterior e colocado o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que não foi regulamentado, que consta lá na Constituição, mas não foi regulamentado. E a Dilma, ontem, hoje, ela disse que vai apoiar. Isso, na verdade, é uma verdadeira revolução. Só que isso, considerando que a nossa Câmara Federal tem aquele perfil, vai precisar de muita luta para que esse imposto seja cobrado, de fato. Mas não seria pouco, porque as nossas grandes fortunas, embora concentradas em poucos, são gigantescas. Seria até interessante depois a gente calcular quanto seria isso, mas como o projeto não existe, a gente não saberia a partir de quanto se taxaria a pessoa ou a empresa para que pagasse esse imposto. Bom, de qualquer forma,
a gente tem a nossa dependência, voltando a essa questão, dos impostos. Mas nós temos aqui o Fundo Constitucional. Eu vou só mostrar a evolução, já estou concluindo a minha fala. O Fundo Constitucional, ele foi criado em 2002 e passou a vigorar em 2003. Ele resolve aquele problema do responsável pela capital ir lá na presidência com o Pires na mão pedir recursos. Resolve essa parte. Só que cria um problema, porque o objeto do nosso Fundo Constitucional aqui, que é a nossa outra perna do modelo de financiamento local, ele tem como objeto a segurança pública. A educação e saúde entraram como áreas de assistência. E a compreensão política de quem tem força na Câmara Legislativa é que, por ser assistência, a gente deveria receber cada vez menos. Só que aí vale reconhecer a luta desse sindicato, para quem não sabe, ou para quem chegou outro dia, ou para isso deve ter passado despercebido, a garantia desses valores que vão para a educação, que eu vou mostrar aqui, depende muito e dependeu dessa luta. De 2004, eu não coloquei o dado de 2003, porque ele estava incoerente com a... ele estava inadequado. De 2004 até 2015, até o final desse ano, 24 bilhões de reais foi colocado para a manutenção dessa nossa educação pública aqui. E isso não se consegue de graça, porque a segurança, que tem força na Câmara Legislativa, o tempo inteiro diz que, por ser objeto do Fundo da Segurança, os recursos tinham cada vez mais que ir para lá. E agora eles estão dizendo isso, até para equiparar o salário deles à Polícia Federal. Então, vigiar é preciso, mas, de qualquer forma, é um fundo que tem valores bastante significativos. Aqui eu mostro só o percentual que vai para a educação. E aqui, se a gente fosse fazer uma discussão do fundo, vincular 25%, tal como se vincula a receita de impostos, a gente teria resolvido isso em quase todos os anos. Então, não se trata dessa discussão. Embora, em 2015, o fundo, a projeção dele é de menos percentual para a educação. Ou seja, a gente perde força nesse momento. Mas por que eu estou falando que esse fundo, esse é o dado de 2015, esse fundo, ele, tanto quanto os impostos, eles são limitados. Porque tem uma coisa que a gente tem falado, do custo aluno, eu vou passar direto nesse aqui. Eu acho que apagou o meu... Bom, mas eu vou falar, já está... Tem uma questão sobre o fundo e os impostos que eles não vão resolver, que é o chamado custo aluno. O custo aluno é diferente do gasto aluno. O gasto aluno é dividir o orçamento de uma cidade pela quantidade lá de... o orçamento da educação pela quantidade de alunos. O custo aluno não. O custo aluno, ele diz quais são os insumos necessários para uma determinada educação, e no nosso entender, uma educação de qualidade, por isso nós defendemos o custo aluno qualidade, diz os insumos, tudo que precisa, e se faz um cálculo. E como diz o outro, se manda a conta. Isso muda, porque não se fala apenas do orçamento disponível para a educação, para fazer uma educação que não está adequada àquilo que a gente tem discutido nos nossos movimentos sociais. E, para concluir, dizer que, embora impostos e o nosso Fundo Constitucional eles sejam insuficientes, e nós defendamos o custo aluno qualidade nesses termos, e porque a gente tem que chegar a 10% do PIB da educação nacional e local, nós achamos que defender o fundo do pré-sal e os royalties do petróleo é também fundamental. Então, é uma fonte a mais de recursos para que a gente comece a sonhar de forma mais próxima da nossa realidade. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. E dizer também que essa luta vai ser dura. Vai ser dura porque nós vamos precisar ter a unidade naquilo que precisa ter, porque vai ser luta, porque quem faz a gestão é o governo. Mas quem faz a luta é cada um e cada uma que está aqui nesse plenário, independente da força política que representa, porque o financiamento, ele não é dominado por nós. Os elementos de financiamento geralmente são dominados por outros setores. Então, o esforço que precisamos fazer para compreender cada vez mais esses detalhes do financiamento, ele é válido no momento em que a gente tem, sim,
uma perspectiva de diminuição daquilo que mais pesa hoje no nosso país em termos de modelo de financiamento, que é a questão dos impostos. Então, toda a vigilância nossa para que esse modelo de financiamento melhore e não piore. E acho que a gente precisa criar um conselho de acompanhamento social dos recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino. Porque isso não seria pouco, a gente chegar perto e ter acesso ao que outros setores da sociedade têm. Um grande abraço a todas e a todos. Obrigado. Tem sim